boa noite a todos. Muito feliz, né, pela vitória. Futebol, a gente sempre fala que é bom vencendo. Primeiro tempo, mesmo não jogando nada no primeiro tempo, a gente conseguiu ler ali as vantagens que a gente poderia ter dentro do campo. E a gente optou por dobrar em cima dos laterais, né, ter essa vantagem em cima dos laterais dele e trazer dois homens de mais construção, de mais habilidade por dentro. Ou seja, a gente poderia variar a jogada. No momento que eles balançassem para um lado, a gente circulava pelo outro e optava pelo outro lado oposto para fazer 2 contra 1 contra os laterais. Uma vez que a gente tinha analisado que eles tinham tomado 11 gols na competição, sendo 8 pelos lados do campo. Né? E a gente treinou isso, orientou a isso, mostramos as brechas que tinha no segundo pau ali para a gente posicionar um jogador e muitas das vezes a bola passou por ali. E a gente chamando bastante ali dentro da área técnica. E os jogadores às vezes não estão tão adaptados nessa situação. Acho que logo no início ali, um pênalti que parece que a TV disse que não foi, né? Mas mesmo assim pode ser um pouco de imprudência tá fazendo aquilo. Eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais de tranquilidade, cercar, deixa a bola sair e evitar, porque a gente sabe o quanto é difícil. Eu estou aqui em Minas desde 2018, eu sei o quanto é difícil vir jogar contra a Tombense. Né, os próprios clubes grandes aqui de Minas sempre vêm aqui e passam dificuldade. Né, a gente sabia que os 15 primeiros minutos ia ser de muita pressão. E eu ainda orientei, olha, eles estão vindo de 7 jogos sem vencer, eles têm uma necessidade de ganhar, os 15 primeiros minutos vai ser de pressão muito grande. Então o primeiro atleta que tomar amarelo, a gente tem que insistir por cima dele, porque para a gente ter uma vantagem, tem que terminar com um jogador a mais. Né, acabou que houve a expulsão. Eu acho que faltou maturidade para gerar o jogo, infiltrar tanto o jogador por dentro, quanto ultrapassagem dos laterais por fora. E isso, a arbitragem vinha amarelando muito os nossos jogadores. Eu estava com uma dificuldade muito grande, porque eu já fui para o intervalo 4 jogadores amarelados. Né? Então, consegui ler o jogo e, ao mesmo tempo, fazer as substituições táticas que eu queria, mas, na realidade, eu não conseguiria porque tinham 4 jogadores pendurados. Eu estava com medo deles compensarem. Né? Então a gente optou por fazer já 3 trocas, né? Trazendo a minha intenção era fazer 4 e guardar 1. Mas fiz 3, trazendo o Rosa, para vir construir juntamente com o Juninho e com o João. Liberar o Rocha, que ganha um pouco mais de profundidade que o Ezequiel. Espetar o Martins do outro lado. Né? Então eu teria profundidade com o Martins de um lado, com o Rocha do outro, 3 homens para construir por dentro e o Ítalo. Né? E acabou dando certo. Eu acho que se a gente faz o gol um pouquinho mais cedo, acho que no primeiro, segundo minuto, a gente já teve uma chance de gol que a bola passou ali na frente. Eu acho que as coisas ficariam mais fáceis. Só que aí o adversário vai ganhando confiança e vai dificultando o jogo. Mas ainda faltou maturidade, muito erro de passe. Né? A gente tem muito o que corrigir. Bom, professor, algumas decisões também que foram tomadas, né, desde a escalação inicial e a não vinda também de alguns jogadores para cá, gerou uma curiosidade do lado do torcedor. Eu posso citar aqui a escalação do Ezequiel, que não vinha tendo minutos nessa Série C. O próprio Joãozinho, que vinha também de 2 partidas sem ser relacionado. O Juninho, que depois jogou o segundo tempo inteiro. Queria que o senhor explicasse um pouco, né, como é que foi a sua ideia, sobretudo com os que começaram como titular. E a ausência do Anderson também, né? Que é um jogador que tem muito carinho do torcedor. Sempre que entra também demonstra que é um futebol interessante para ajudar o clube. Ele acabou não vindo para cá, mesmo com a baixa de última hora do Lucas Gonçalves. Se você tivesse apontado nesse processo. Sim, por esse momento que a gente vem vivendo, né, a gente percebe que às vezes tem alguns jogadores que ainda está muito inseguro. E a gente optou por jogadores experientes que tem força para jogar esse momento. Entendeu? Não vai sentir tanta pressão. Ezequiel tem uma vasta experiência, né, já rodou por vários clubes muito grandes de Série A. E a gente conversou dentro da semana, ele veio apresentando um bom futebol, é experiente. Né, a gente optou por ele, um lateral mais construtor, mais técnico, que não sentiria o momento, e a gente optou por trazer o Martins pelo lado direito, para ganhar essa profundidade pelo lado direito. Já do lado esquerdo, como a gente tem o Manuel que passa mais, a gente trouxe um meia ali adiantado, que era o Joãozinho, ele faz um meia atacante, e recebe essa bola no pé trocado, conduz para dentro, a ultrapassagem por fora do Manuel. Então, a nossa estratégia era essa, que também é um jogador que é da divisão, não pode sentir esse tipo de momento. E eu só vou conhecer jogando, vou conhecer no dia a dia. Eu conheci os atletas que estão jogando contra. Aqui eu estou tendo esse tato de estar analisando, né, o comprometimento deles dentro
da partida, né? Em relação tem ao próprio Henderson, essa viagem a gente fez com 2 jogadores a menos, né? Então a gente limitou um pouquinho o banco, né? E as opções foram com adiantar o Ian para ganhar essa primeira bola, um jogador um pouquinho mais alto, que é um mais primeiro volante. O Henderson é um jogador mais de saída, né? E a gente optou pelo Rose, né? Para construir ali por trás, como se fosse um segundo volante um pouco mais experiente, né? O Henderson tem todas as oportunidades de estar dentro da semana apresentando um bom futebol. Também só depende dele, né? Chamar a atenção nossa da comissão para estar entre os 11 ou estar no banco. Mas se a gente viesse como, de repente a gente foi em Aracaju, com certeza o Henderson estaria aqui com a gente. Eu acho que dentro da semana a gente pode fazer um jogo treino com 20 ou quem possa a diretoria encontrar, para a gente ter uma oportunidade de ver alguns jogadores, né? Porque o tempo é muito curto, a gente tem que encontrar os 11 iniciais melhores, porque a gente não tem tempo nem ponto a perder mais. Ô, professor, e você perdeu 2, a zaga hoje que terminou o jogo, perdeu pela questão do terceiro cartão amarelo, o Bispo e o Ian. Sim. E aí tem o Whitson, que não está conseguindo voltar, né? Foi substituído no primeiro tempo, hoje acabou saindo ainda no aquecimento. E o ABC hoje tem a necessidade, principalmente para esse próximo jogo, na questão da zaga. O senhor já tem pensado, é claro que a euforia da vitória, né, ainda está muito viva, tem a semana inteira para trabalhar isso para o jogo contra o Maringá, mas algo que preocupa, imagino, né, não ter o Ian e principalmente o Bispo. Já preocupa você perder um jogador no aquecimento, né? Eu até acabei esquecendo aqui de pontuar. Isso faz com que fique mais difícil a nossa vida, né? A gente vai para o intervalo, atrás do placar, com 4 jogadores amarelados, né? Com uma limitação, estava difícil ali de mexer no momento, mas a gente acabou sendo frio nesse momento de fazer as trocas. Eles entenderam que esse segundo tempo, esse segundo pau estava livre, tanto é que o Jonathan já tinha passado uma por ele, uma pelo Martins. Na segunda ele posicionou ali, eu gritei dali, ele conseguiu concluir gol, e a segunda o Ítalo posicionou e acabou concluindo em gol. É uma dor de cabeça que a gente vai ter dentro da semana. Isso prova que às vezes o atleta não veio para uma viagem, é mais uma motivação para estar trabalhando mais, né? Porque o elenco todos tem que ser muito útil e tem que estar pronto. E assim, muitos cobram de estar, e aí na hora que estiver entre os 11 ou entrar na partida tem que provar que não pode sair, o porquê não pode sair. Tá? Eu não tenho diferença de nenhum jogador, quem tiver melhor vai estar jogando, quem tiver entregando, quem tiver bem taticamente vai estar jogando. Eu preciso de jogador disso. Assim, principalmente em jogos difíceis desses, para voltar a confiança. Eu acho que a vitória foi importante para a gente conseguir ter confiança, ter uma semana boa de trabalho, mas foi o que eu falei, a gente precisa voltar embora a gente tenha essa vitória, eu acho que tem muita coisa a ser corrigida. Tá? Não gostei do primeiro tempo, acho que a gente foi muito omisso em relação à marcação, baixamos muito a marcação, essa não é a ideia, pressionar um pouco mais alto, tirar a confiança deles, mas eu espero que com essa vitória volte a ter uma confiança, que a gente consiga adiantar nossa marcação e ser mais eficiente. Professor, a gente já se tratou sobre a questão da janela, né, na sua coletiva de apresentação, também na entrevista lá na Caju, e hoje a gente também enxerga uma necessidade maior, talvez também seja o seu pensamento, com relação aos volantes, né? O Adeilson está machucado, o Reis também não está conseguindo voltar, e muitas vezes hoje no segundo tempo o Leite fez aquela função ali mais no início do segundo tempo, né? Depois ter que fazer adaptações, mais adaptações durante a partida. Sempre citado que iria observar a semana e oportunamente conversar, né, com o Aguinaldo, com o presidente, sobre algum tipo de necessidade. Já houve esse tipo de conversa? Você pretende também já fazer algum tipo de indicação e orientação para reforçar o plantel, para trazer gente para agregar também? Não, com certeza. Se a gente quer encostar dentro ali do G8, a gente precisa de reforço. A gente vê que a gente está perdendo jogador no meio do caminho, a gente vem de uma viagem muito longa, deu mais de 8 horas praticamente dentro do ônibus, né, do Rio de Janeiro para cá, e vai ter jogador que sente temperatura mais baixa, o clima, né, mais baixo, e acaba sentindo. Então é sempre importante a gente reforçar a equipe. Acredito que nessa semana eu consiga sentar agora com essa vitória, com um pouco mais calma, tanto com o Agnello quanto com o presidente, para ver o que a gente pode fazer para reforçar o elenco. E agora, mais do que nunca, o pensamento é olhar para cima. É olhar para cima, principalmente a gente já convoca o nosso torcedor. A gente tem um jogo muito importante contra o Maringá, mais um concorrente direto, também não vai ser fácil, entendeu? Vai ter momentos nos jogos, dentro do jogo que a gente não vai estar tão bem, mas a gente precisa desse apoio.
tenho certeza que se estiver apoiando até o último minuto, a rapaziada vai acreditar. Tanto é que acreditar. Foram resilientes, chegaram dentro do vestiário inseguros pela apresentação que tiveram, tá? No início do primeiro tempo ali, que eu acho que culminou o gol deles, numa falha nossa, numa penalidade bem interpretativa. Mas acredito que, diante do nosso torcedor, nos apoiando até o final, desde a minha primeira coletiva eu falei, olha, independente de estar jogando bem ou mal, apoia até o final, né? Depois, se o resultado não vier, todo o direito de reclamar, mas a gente precisa do torcedor, a gente precisa resgatar a confiança deles, entendeu? Para mostrar que, pô, todo lugar que a gente vai jogar fora, o pessoal vem forte, vem em cima da gente, não respeita. Então, dentro de casa, a gente não pode respeitar o adversário e contra o nosso torcedor.